Há uma voz dentro de você que nunca foi ouvida, mas nunca parou de falar. Ela sussurra quando você silencia, ela grita quando você se trai, ela se cala apenas para que você a perceba melhor. Essa voz não é um pensamento, nem um desejo. Ela é mais antiga que as palavras. É a linguagem da alma tentando atravessar os ruídos do mundo. Você já sentiu isso? Um desconforto suave, como se algo dentro de você soubesse que está fora do lugar. Uma inquietação que não se explica, mas também não se vai. Você olha ao redor, tudo parece normal, e ainda assim, não está. É como se sua vida estivesse com a moldura certa, mas a imagem errada. Como se existisse uma parte de você que assiste a própria história e sussurra. Isso não é tudo, há mais. Essa é a voz da alma, aquela que Carl Jung chamava de self, o centro mais profundo da psique, onde o ser verdadeiro reside, aguardando o momento de emergir do inconsciente. Quando essa voz se manifesta, ela não pede permissão. Ela não grita, não exige. Ela vibra. E a vibração dela nos desconcerta, porque nos lembra do que esquecemos. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por entre os ecos dessa voz interior. Vamos ouvir com o coração o que a mente não consegue decifrar. Aqui você vai perceber que não está quebrado, que a sua dor não é um erro, ela é um mapa, que o silêncio que você carrega não é ausência, é espaço sagrado, e que aquela sensação de não pertencer talvez não seja rejeição, talvez seja um chamado para pertencer primeiro a si mesmo. Se você sentir que essas palavras tocam um lugar dentro de você que estava adormecido, curta o vídeo, compartilhe com quem sente parecido e, se quiser, escreva nos comentários o que essa voz tem dito a você ultimamente. Isso não é só sobre mim falando com você. É sobre nós escutando juntos o que sempre esteve ali. Porque quando você silencia o mundo e escuta sua alma, não há como voltar a viver como antes. Tudo muda. A forma como você respira muda. A forma como você ama. A forma como você se reconhece no espelho. A forma como você se permite existir. Porque finalmente você se encontra. E encontra aquela voz que sempre esteve tentando te alcançar. Ela se manifesta em momentos estranhos, às vezes no meio da madrugada, no espaço entre um sonho e o despertar. Outras vezes, num suspiro profundo, enquanto você lava a louça ou caminha sem rumo por uma rua vazia. Pode surgir como uma memória esquecida, uma imagem que se impõe, um arrepio sem motivo. Você pensa que é devaneio, mas é lembrança. De quem você era, antes de esquecer. A psicologia analítica de Jung nos diz que essa voz vem do inconsciente, mas não de qualquer parte. Ela vem da parte mais sábia, do inconsciente coletivo, onde moram os arquétipos, aquelas imagens primordiais que falam com todos nós, independentemente da cultura, da linguagem, da história. E entre esses arquétipos, existe um que carrega exatamente essa função, o do guia interior. Ele pode aparecer em sonhos como um ancião, um animal de poder, uma criança misteriosa. Pode vir como uma presença que não tem forma, mas tem direção. Um chamado que você não consegue explicar, mas não consegue ignorar. Essa figura simbólica é a representação psíquica da sua própria sabedoria interior. É a sua alma tentando te guiar para si mesma. E por que essa voz não é ouvida? Porque aprendemos desde cedo a nos calar, a nos ajustar, a agradar, a vestir máscaras, a seguir caminhos que prometem segurança, mas cobram um preço alto, o afastamento da nossa verdade. Somos treinados para ouvir o que vem de fora. Os pais, os professores, a religião, a mídia, os algoritmos. Todos têm algo a dizer sobre quem você deve ser. E você ouve, e quanto mais ouve, mais se afasta daquela voz sutil que vive dentro. Mas ela não desiste, porque ela é você. E você nunca deixou de existir, mesmo quando se abandonou. Há momentos na vida em que essa voz começa a gritar em silêncio. É quando adoecemos sem saber por quê. É quando tudo parece bem por fora, mas há um vazio corrosivo por dentro. É quando o trabalho não satisfaz, os relacionamentos esvaziam, a rotina pesa. Jung chamava isso de crise de individuação. Não é uma falha, é um parto.
a alma empurrando para nascer aquilo que sempre foi seu. E quando você finalmente se volta para dentro, quando começa a escutar com atenção, percebe que a voz não estava exigindo nada. Ela só queria ser reconhecida. E nesse reconhecimento começa um processo de cura que não vem de fora. Vem da aceitação daquilo que você sempre foi. Nesse momento, a vida começa a mudar não porque algo lá fora mudou, mas porque o seu olhar mudou. Você começa a sentir que há propósito no caos, que as feridas foram mestres disfarçados, que cada rejeição era, na verdade, redirecionamento. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com a sua sombra, com a sua dor, com a sua história. E então algo mágico acontece. O mundo começa a responder à sua presença real. As sincronicidades aumentam. As coincidências ganham sentido. Você encontra pessoas, lugares, sinais que parecem alinhados com o que você carrega por dentro. Porque, como Jung dizia, aquilo que você precisa saber vem até você, desde que você não tente controlar. Esse é o convite. Escutar a voz que nunca foi ouvida, mas nunca se calou. Ela fala na linguagem da alma, e toda vez que você a escuta, você volta para casa. Você começa a perceber que o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre esteve cheio de mensagens, cheio de símbolos, cheio de você. Aquela voz interior, antes abafada pelo barulho da expectativa alheia, começa a ganhar forma, cor, textura. Não com frases claras, mas com sensações que atravessam o corpo. Um arrepio que avisa, um incômodo que revela, uma vontade que insiste. Às vezes, é um sim sem explicação. Outras vezes, um não que não pode ser ignorado. É nesse ponto que a alma começa a ensinar a linguagem do sentir. O corpo vira bússola, o coração, barômetro, a intuição, mapa. Tudo começa a conspirar para que você lembre do que nunca deveria ter esquecido. Que a vida não é só o que você faz com ela, é o quanto você se alinha com o que veio viver. Mas esse alinhamento dói, porque ele exige desapego, exige olhar com honestidade para o que você construiu a partir do medo. E aí você vê quantas escolhas você fez para ser aceito, quantos caminhos você trilhou tentando se encaixar ao invés de se expressar. A voz interior nunca te julgou por isso. Ela só esperou. Esperou que você se cansasse de fingir, que se enjoasse da superfície, que sentisse saudade de si. E quando essa saudade aperta, não há mais como voltar. Você pode até tentar repetir o antigo, retomar velhos padrões, se encaixar de novo, mas algo dentro já mudou. A engrenagem antiga não gira mais. O que fazia sentido, agora oprime. O que antes era objetivo, agora parece prisão. Isso é o que Jung chamava de processo de individuação, o caminho em que o ser se torna aquilo que já é em essência. Não se trata de virar alguém novo, trata-se de despir-se de tudo o que não era você. E isso não é rápido nem limpo. É um caminho espiralado, feito de idas e vindas, de perdas e redescobertas. É como se a alma dissesse: você está pronto para me escutar agora? E aí ela começa a falar mais alto. E quanto mais você escuta, mais percebe que há uma inteligência misteriosa guiando os passos invisíveis da sua jornada. A sincronicidade aparece como um sussurro do destino. Jung dizia que sincronicidade é quando eventos exteriores se alinham com estados internos de forma significativa, sem explicação causal, mas com um sentido profundo. Você pensa em alguém e essa pessoa te envia uma mensagem. Você decide mudar de vida e no dia seguinte recebe uma proposta inesperada. Você diz basta, e o universo parece responder com portas que se abrem. Isso não é acaso, é resposta. A realidade começa a reagir à sua verdade, porque o mundo externo é um espelho do que pulsa dentro. A voz que antes era apenas eco agora vira direção. Você aprende a confiar, e nessa confiança a ansiedade perde espaço, porque agora há um fio invisível te conduzindo, mesmo que você não veja o destino. Basta um passo por vez, mas não pense que essa jornada é confortável. Escutar a alma é muitas vezes desobedecer tudo o que você aprendeu como certo. É dizer não ao caminho seguro.
É romper com narrativas antigas. É decepcionar quem esperava outra versão de você. É abraçar a sombra. Aquela parte negada, rejeitada, trancada a 7 chaves. Jung dizia: não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas sim quem encara a escuridão interior. E é aí que a voz interior se torna farol, porque no meio da noite da alma, onde tudo parece ruir, ela continua ali, pequena, mas constante, frágil, mas viva. Ela é como uma vela acesa em um templo interno. E se você se ajoelha diante dela com reverência, percebe que nunca esteve só, que sempre houve uma inteligência em você que sabia o caminho, mesmo quando você não via. É nesse ponto que você para de buscar fora, para de mendigar amor, validação, pertencimento. Você começa a se abastecer de dentro, a se ouvir, a se honrar. E a vida, em resposta, começa a se reconfigurar. Pessoas se afastam, novas conexões surgem, situações que pareciam estáticas se dissolvem como névoa, porque tudo o que não vibra na frequência da sua verdade começa a se dissipar. Você passa a sentir que não está mais vivendo para agradar, está vivendo para alinhar. E essa mudança muda tudo. A voz interior já não precisa gritar, porque agora você está em silêncio o suficiente para escutar. Com o tempo, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você já não busca sinais desesperadamente. Os sinais simplesmente aparecem. Você já não duvida tanto de si, porque há um saber que emerge do centro do seu ser. É como se cada passo, mesmo os mais incertos, fossem parte de uma coreografia, invisível, desenhada por uma sabedoria que não mora na mente, mas na alma. Essa voz que antes parecia sutil, agora se torna presença. Você não a escuta apenas nos momentos de introspecção. Ela está em tudo, no jeito como você sente o ambiente, no olhar que lança sobre o mundo, no sim que nasce do estômago, no não que queima como verdade. Não é mais sobre seguir um plano, é sobre seguir uma frequência. E quanto mais você se sintoniza com ela, mais percebe, você está onde deveria estar. Mas esse deveria não é uma obrigação moral, é um reconhecimento vibracional. É o corpo dizendo, aqui sim. É o coração se abrindo sem esforço. É o tempo que desacelera. É a presença que se adensa. E aí você entende, a voz da alma não fala com palavras, ela fala com coerência. Ela fala através da integração entre sentir, pensar e agir. Essa integração começa a mudar seus relacionamentos. Você para de aceitar conexões que exigem que você se diminua. Para de entrar em diálogos onde precisa se justificar o tempo todo. Começa a buscar encontros onde possa simplesmente ser. E quando isso acontece, o silêncio entre duas almas começa a valer mais do que qualquer discurso. Você atrai pessoas que vibram no mesmo tom. Almas que também escutaram suas próprias vozes e agora reconhecem a sua. Encontros que não são baseados em carência, mas em completude. Relacionamentos onde a presença cura mais do que as palavras e onde a verdade é mais importante do que o conforto. Ao mesmo tempo, você começa a perceber com clareza quase dolorosa quem ainda vive mascarado, quem ainda teme olhar para dentro, quem ainda confunde presença com aparência. E sem julgamento, apenas com compaixão, você se afasta. Não por orgulho, mas porque sua alma já não cabe mais em lugares onde a verdade é vista como ameaça. Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós acaba se projetando fora. E quando você começa a se ouvir de verdade, começa a ver essas projeções se dissolverem. A raiva que antes era constante vira limite claro. A tristeza crônica vira saudade de si. A ansiedade se transforma em presença. Não é que você se torna alguém zen e perfeito, é que você aprende a dançar com o que sente, ao invés de lutar contra. A voz interior, essa que nunca foi ouvida, não quer te transformar em outra pessoa. Ela quer te devolver a si mesmo. E nessa devolução, você redescobre sua inteireza. Você lembra que não precisa se consertar, só se habitar. Não precisa se provar, só se expressar. Não precisa entender tudo, só confiar naquilo que sente.
Nesse ponto do caminho, muitas vezes surge o desejo de servir. Não como sacrifício, mas como expressão natural da alma alinhada. Você sente vontade de compartilhar o que descobriu, de ajudar outros a ouvirem suas próprias vozes, de ser um espaço onde a verdade pode respirar. Porque você sabe como é viver surdo para si, e sabe o valor de um espelho limpo, de uma escuta real, de uma presença sem julgamento. Você se torna aquilo que gostaria de ter encontrado nos seus momentos mais escuros, e ao fazer isso, não está salvando ninguém, está apenas deixando que sua luz toque onde for preciso. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, e o seu despertar se torna semente para o despertar de outros. Mas é preciso cuidado aqui, porque o ego pode tentar tomar conta. Pode querer fazer da espiritualidade um palco. Pode tentar transformar o dom da escuta em vaidade disfarçada. E é por isso que a voz da alma continua falando, para te lembrar que o caminho é interno, que o centro não está nas palmas, nos elogios, nos títulos, mas naquele espaço silencioso onde só você pode entrar. É ali que mora a bússola, é dali que vem a direção. É ali que a vida se revela como um movimento orgânico, não controlado, mas profundo. Um fluxo que se segue com entrega, não com esforço. Um estado de alinhamento tão autêntico que até o caos encontra lugar. Porque mesmo nas crises, a voz não se cala. Mesmo no luto, na perda, no cansaço, ela permanece. Ela sussurra. Isso também faz parte. Ela lembra. A dor também é ponte. E você aprende a confiar mesmo sem entender. Aprende a se entregar mesmo sem ver o chão. Aprende a amar a si mesmo nos pedaços que antes escondia. Nesse ponto, a cura já não é mais um destino. Ela é o próprio caminho. Cada passo dado, em verdade, se torna cura. Cada escolha feita, com o coração se torna alquimia. E a voz que antes parecia apenas um ruído interior, agora é o seu guia mais fiel. Então, chega o momento em que você percebe, aquela voz nunca foi um convite para ser especial. Foi sempre um chamado para ser verdadeiro. Nunca pediu que você se tornasse perfeito, mas que se tornasse inteiro. E a inteireza tem uma beleza que a mente não compreende, porque ela inclui tudo. A luz, a sombra, a dúvida, a coragem, o medo, a fé. Tudo encontra lugar em um coração que já não precisa se defender. É aí que o verdadeiro silêncio floresce. Não o silêncio da fuga, mas o da paz. O da presença que não precisa mais provar, nem convencer, nem justificar. Você começa a caminhar pelo mundo com outra postura. Não é arrogância, é enraizamento. É como se cada célula dissesse: eu me lembro de quem eu sou. E nesse estado o mundo te reconhece. Pessoas começam a te procurar não pelo que você tem, mas por quem você é. Elas sentem a diferença, mesmo sem saber explicar. Sua presença se torna medicina, mas não porque você cura os outros, porque você lembra a eles do que é possível, do que é real, do que é essencial. E essa lembrança desperta lentamente outras vozes adormecidas. A sua escuta acende outras escutas. A sua coragem liberta outros medos. A sua existência em verdade se torna um farol, não para guiar, mas para iluminar caminhos internos que só cada um pode trilhar. Você vai perceber que viver assim não é sempre fácil. Há dias em que a dúvida volta. Há momentos em que você se questiona. Há situações em que a antiga versão de você sussurra: e se você estiver errado? E nesses momentos, a única resposta verdadeira é o silêncio interior. Aquela voz que não se exalta, mas permanece. Que não explica, mas confirma. Que não argumenta, mas sustenta. Você passa a viver em comunhão com essa voz. Não como quem a comanda, mas como quem se alinha. E a vida, então, deixa de ser um projeto para se tornar um processo. Uma dança entre o visível e o invisível. Um relacionamento sagrado entre você e o mistério que te habita. Porque é isso que você é. Um mistério encarnado, tentando lembrar de si mesmo enquanto caminha entre espelhos. E quando olhamos para a jornada de Jung, entendemos que ele não buscava respostas definitivas. Ele buscava coerência.
integração. Sentido. E o sentido, dizia ele, é sempre simbólico. Não está nas explicações, mas nas experiências. Não está nas fórmulas, mas nos encontros. Não está na superfície, mas no que se revela quando a alma finalmente pode falar. E agora talvez você entenda. Aquela voz que nunca foi ouvida não estava em silêncio. Estava só esperando que você silenciasse, para que, enfim, pudesse ser percebida. Ela nunca te abandonou. Ela foi o fio invisível que te manteve inteiro mesmo nos pedaços. Ela foi o sopro por trás da intuição, o desconforto por trás da mentira, o calor por trás do medo, a esperança por trás da dor. E agora que você a escuta, tudo se torna mais claro. Não mais fácil, mas mais verdadeiro. Porque o verdadeiro, mesmo quando exige, liberta. O verdadeiro, mesmo quando dói, cura. O verdadeiro, mesmo quando assusta, acolhe. E essa voz que habita seu silêncio, agora se torna canção. Canção de quem voltou para casa, de quem parou de fugir de si, de quem entendeu que não existe salvação fora, só reconciliação dentro. E nessa reconciliação, a alma floresce. O corpo respira, o coração agradece, porque finalmente, depois de tantos ruídos, você escutou. E ao escutar, você se lembra, e ao lembrar, você vive, e ao viver, você inspira, e ao inspirar, você cumpre aquilo que sempre foi sua missão: ser inteiro, ser presença, ser verdade, ser voz. Se você sentiu essa mensagem no seu coração, curta esse vídeo para que ele alcance outras almas em busca de si mesmas. Compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. E nos comentários me diga: minha alma sussurra e agora eu escuto. Essa será a nossa senha silenciosa, o reconhecimento de quem, mesmo em meio ao barulho do mundo, escolheu voltar para dentro. E lembre-se, a voz nunca parou de falar. Ela apenas esperava você se calar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça com aquilo que é mais verdadeiro: você.